Falaremos também do caso Júlia. Vamos receber aqui o advogado, o doutor Jardiel Oliveira, o advogado que vai então defender a Eliane, mãe da pequena Júlia, né? Aquele caso que aconteceu em outubro do ano passado, ela que foi morta pela própria mãe. A Eliane Nunes da Silva não aceitava o término do casamento e teria matado a filha com raiva do ex-companheiro. Essa é a tese da acusação. Eu já vou chamar ele agora, é isso mesmo, o meu querido Staniel? Deixa eu chamar já aqui, vem para cá, doutor Jardiel Oliveira, tá bom? Eu já começo já falando com o advogado. Boa noite, satisfação. Cidade Alerta Paraíba. A gente já conversou um pouquinho ali fora do ar, né, em relação a essa situação. Doutor Jardiel, um crime que realmente chamou muita atenção, né, de muita repercussão em toda a Paraíba, em função da vítima ser uma criancinha de apenas 1 ano de idade, né, morta pela própria mãe, que em tese tem o dever ali de zelar pela segurança, e foi justamente essa criança vitimada pela própria mãe, né? Saiu aí então a sentença de pronúncia. Isso. Ela irá efetivamente a júri popular. Então, qual é a estratégia da defesa, a tese que o senhor irá levar então ao júri para, de alguma maneira, desconstituir o que diz a acusação? Bom, primeiramente, boa noite toda a Paraíba. Bom, a defesa, nesse momento, vai primeiro analisar a possibilidade de recorrer da decisão que submeteu a Eliane Nunes ao júri popular, uma vez que houve, no entender da defesa, um excesso acusatório no que diz respeito à qualificadora do motivo torpe, uma vez que o Ministério Público sustenta que ela tenha praticado o crime por vingança. E a defesa se entende que não houve qualquer inclinação nesse sentido. Entendendo a defesa pelo respeito à decisão e submetendo a Eliane Nunes à júri popular, iremos apresentar todas as provas produzidas, o que realmente levou a Eliane Nunes a cometer esse crime. Agora, doutor Jardiel, se no entendimento da defesa não foi por vingança em relação com o término do relacionamento com o seu ex-companheiro, o que teria levado então a Eliane a atacar de maneira mortal a própria filha? De fato, há de se respeitar no seguinte sentido, de que a vítima, o alvo, né, do comportamento da Eliane, certamente uma inocente, uma criança, mas a defesa tem como estratégia, que será assim apresentada perante o Conselho de Sentença, uma vez que o término do relacionamento foi um gatilho para o seu comportamento, em razão de que já havia sinais anteriores ao seu comportamento, uma preocupação do seu próprio ex-companheiro, que ele teve a oportunidade de ser ouvido, inclusive confirmou de que ele jamais acreditaria que ela teria feito isso com a criança com um viés vingativo. Então, há provas nesse sentido e, claro, que a gente precisa respeitar o Conselho de Sentença, que é soberano, e o juiz natural da causa. Agora, doutor Jardiel, a Eliane, né? Você falou que foi apenas um gatilho. A Eliane apresenta algum problema aí de comportamento, né, violento? Ela tem algum problema do ponto de vista mental que a levasse, a partir de um gatilho, a cometer o crime brutal que ela cometeu? Durante a colheita de provas, a Eliane foi submetida, sim, a um teste de sanidade mental, atestou a sanidade mental dela, não há qualquer inclinação ou qualquer patologia psíquica. Contudo, é plenamente possível que no momento seja de ira, seja no momento de um gatilho que leve a um comportamento envolvido por uma forte emoção, venha a praticar um crime. Embora existam elementos no processo de que, de fato, ela não tenha cometido esse crime tentando se vingar do ex-companheiro. Ou seja, se ela não tentou se vingar do ex-companheiro, não foi por vingança, né, por motivo torpe, na opinião da defesa, né? Foi um gatilho levado, então, pelo fim do relacionamento. Então, o que a gente pode imaginar que teria sido, né? Uma raiva exacerbada, ela já vinha ali, de alguma maneira, com algum problema do ponto de vista de depressão, deprimida, porque o relacionamento havia se encerrado e talvez, não sei, né? Ela, já que o relacionamento encerrou, ela queria também encerrar o fruto daquele relacionamento, seria mais ou menos por aí, né? Limpar de uma maneira geral o que veio após o relacionamento, que seria aquela criança. Qual é a tese efetiva aí da defesa? Porque, assim, do ponto de vista do senso comum, né, eu estou lá como jurado, como é que o senhor vai me convencer de que não foi por motivo torpe, por vingança, e não foi por pura maldade
da mãe, da Eliane, em relação àquela criança de apenas 1 ano de idade, de defesa, lá no berço, né? E assassinada brutalmente com golpes de faca. Perfeito. Um ponto há de se destacar. Quando nós somos envolvidos por um sentimento de raiva, seja num sentimento de desespero, buscamos uma válvula de escape. Sim. E muitas das vezes, ao descarregar essas emoções, seja numa inclinação emotiva envolvida por uma raiva, enfim, um ato de desespero que pode também se destacar no caso da Eliane, essa válvula de escape muitas das vezes se observa como alvo alguém ou algo. Infelizmente, a Eliane optou por escolher uma criança, sua própria filha, e que de fato o alvo escolhido por ela trouxe essa responsabilidade criminal. Embora esse alvo realmente uma criança inocente, não tire dela essa responsabilidade, que a defesa gosta de destacar o seguinte: a Eliane busca uma responsabilidade criminal. Contudo, essa responsabilidade tem que ser numa medida justa. Tentar provar é mais simples se provar de que ela realmente fez isso sem qualquer inclinação vingativa do que tentar justificar como um excesso acusatório de que de fato ela quis se vingar do seu ex-companheiro. Sim, doutor Jadiel, eu quero já agradecer a sua presença aqui no programa Cidade Alerta Paraíba e dizer que a sua missão é uma missão espinhosa, viu? Eu estou falando do ponto de vista do senso comum, né? De como é que a defesa vai conseguir ali desconstituir, diminuir aquela responsabilidade, então, da Eliane, uma mãe, né, que tirou a vida de uma criança, né, inocente, de 1 aninho de idade, lá no berço a golpes de faca. Então, eu já quero já dizer isso, né, será uma missão espinhosa. Eu fico imaginando qual será a sua estratégia, claro, você só vai apresentar lá. Caso não consiga, então, recorrer da sentença de pronúncia, né? Perfeito. Será efetivamente no júri, mas já tentando imaginar qual será a estratégia, né? Então, boa sorte lá no seu, no seu trabalho lá de defesa. E eu digo aqui, como eu já disse, todas as vezes que trouxemos esse caso aqui à baila, né? A Eliane, ela já está condenada, né? Até pela própria consciência. Isso, né? Eu fico pensando assim, né? Aquela gotinha todo dia ali na cabeça, né? Matei minha filha, matei minha filha, matei minha filha, matei... Não deve ser fácil, não deve ser fácil. Mas vamos aguardar então, né? Que a justiça seja feita, né? Que a memória da pequena Júlia realmente seja ali honrada, com a justiça sendo feita, né? Sendo a mãe ou não sendo a mãe, a criança foi quem pagou com a sua própria vida, tendo apenas 1 aninho de idade. Doutor Jadiel, um abraço para o senhor, muito obrigado, pela sua presença aqui. Um abraço. Tá bom? Aqui no programa Cidade Alerta Paraíba.